O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Todo mundo quer mais igualdade. Por isso, seja qual for a sua religião, ela merece respeito. Diga não à intolerância religiosa. Estar em paz com a sua fé é aceitar a fé dos outros. Muito boa noite, é um prazer ter você aqui conosco, tá? Que Deus abençoe você. E hoje eu tô com um convidado que foi uma assertiva aí, né? Que o diretor Wellington Kermes me apresentou, né? Ele acabou de lançar um livro, né? E o nome dele é Maurício, né? Luiz Afonso, perdão. Eu ainda estou acostumando com ele, né? Nós vamos ter muito para conversar, né? E ele é natural do Rio de Janeiro, tá? Luiz Afonso de Farias Maurício, né? E ele tem 40 anos, né? E você vai saber um pouco da história dele. Ele tem uma história muito bonita aí. Ele faz um trabalho também social, né? E eu acho que a gente não conversou sobre isso, mas nós vamos se identificar muito porque eu também faço um trabalho social. E nós vamos falar disso depois, né? É um prazer ter você aqui, Varão, viu? Deus abençoe sua vida, tá? Fica à vontade, a casa é nossa aqui, tá? Nós vamos fazer perguntas, vamos conversar, é bem tranquilo, tá? Dá boa noite pro povo aí pra gente começar essa conversa agradável aqui. Uma boa noite a todos que nos assistem nessa noite. É uma honra poder estar juntamente com vocês aqui nesse programa, tá? E também poder conversar e falar com vocês. É uma honra para vocês que nos assistem nessa noite. Tá, de primeira mão, eu quero perguntar, antes de perguntar de família, porque eu fiquei curioso aí sobre essa parte de missões aí, né? Fala um pouco aí, quem é você por trás dessas missões aí? Quem é você? Quem é Luiz por trás de missões? Quem sou eu por trás de missões? Eu costumo dizer que trazer à memória sempre a origem de onde sair, né? Sou natural do Rio de Janeiro. Cresci, passei boa parte da minha infância numa cidadezinha chamada Belford Roxo. Quando você fala em Belford Roxo, tem sempre aquele pânico, aquele medo. O que é Belford Roxo? Então. Mas eu costumo dizer que de Belford Roxo ainda consegue sair e tirar boas pessoas. Graças a Deus. Ainda consegue tirar boas pessoas. E quando você fala de um Luiz fora missões, um Luiz fora atendimento, eu costumo ser na simplicidade. Aquele rapaz que vai comer um frango caipira com uma polenta, costumo ainda ser essa pessoa. E para mim isso é muito importante. Sim. Você hoje é casado? Eu sou divorciado, tenho um filho de 13 anos de idade, ele reside no Rio de Janeiro. Inclusive você mandou algumas fotos aí, que tem fotos dele, olha lá. Esse aqui, garotão lindo aí. Qual que é o nome dele? Pedro Paulo. Pedro Paulo. Um abraço pro Pedro Paulo aí, viu? Um abraço aqui da TV Votorantim, de Davi Levita pra você aí, viu, Pedrão? Que Deus abençoe, né? E como que era a sua vida antes de começar esse trabalho em 2004? Como que era a sua vida antes de 2004? Antes de 2004, eu vim pra cá em 2004, na verdade, fui numa viagem missionária, trabalhava num restaurante no Rio de Janeiro
e recebi um convite, né? A gente tinha um estágio para fazer de missões e a cidade era o interior de Sorocaba. Então, na verdade, pegou Iperó, Boituva e um partezinho ali de Jorge Wetter, na verdade. Sim. E para mim foi maravilhoso, porque é uma coisa que é bem complicada de dizer, porque eu dormi e sonhei que eu vim e não voltava mais. Entendi. É meio complicado. E compartilhar isso com algumas pessoas foi bem difícil, porque eu falei assim, ó, eu vou, mas eu não vou voltar. Não entendem. Como assim? Você vai morrer? Não, cara, é que assim, Deus tem um novo recomeço para mim lá. E eu posso dizer que agradeço muito ao pastor Javanci Amorim, pastor da Igreja Assembleia de Deus Ministério Bom Sucesso, um amigo militar também. E me ajudou muito logo no começo quando eu vim pra cá, me deu muito apoio. Isso eu sou muito grato isso. Eu falo que honrar aqueles que fizeram parte do trajeto, isso é necessário demais. E vim para Sorocaba foi um projeto do saudoso pastor Renato também, que veio a falecer recentemente. Um amigo, muito amigo mesmo, alguém que acreditava no sonho, alguém que sempre disse, uma frase que ele dizia quer ser pastor, haja como pastor. Haja como pastor. Tenha a postura de pastor. Sim. E isso ficou muito, muito gravado em minha mente. Muito gravado em minha mente. E para chegar até aqui, eu falo que assim, foi um desafio. Antes de 2004, que nem você me perguntou, trabalhava na área na área da gastronomia, decidi mudar, fui para a área da segurança depois, né, da área da segurança. Tamanho tem, né? Tamanho tem, mas eu falo que muito, eu falo muito sobre isso. Enquanto há fala, enquanto há um diálogo, tá tudo bem, não precisa usar a força. Sim, exatamente. Porque aquela questão de que todo mundo sempre fica imaginando o seguinte: pelo tamanho dele, a pancada vai ser violenta. Mas a ideia não é essa. Sim, a ideia é o diálogo. Sim, porque eu sempre falo sobre isso. A vida social é muito importante. Sim. Quem sou eu pós um evento? Quem sou eu? Exato. Quem sou eu após um evento? Você está exposto. Você, naquele momento, você está exposto. Tem milhões de pessoas te vendo. Aí você passa na esquina, você não sabe. É o vigiar, né? É como você vai ser lembrado. Eu acredito que esse Exatamente. Como é que eu vou ser lembrado? O que despertou em você é olhar para as pessoas em situação de rua. O que te despertou? Como que foi isso? Eu comecei a trabalhar com morador de rua em 2002, se eu não me falha a memória. Hoje são 49 pessoas que eu já ajudei a sair da rua. Que bem, essa coisa linda. Pessoas. E o que despertou em você isso? Eu falo que é muito sobre aquilo que a gente cresce escutando. Observando também. Não, escutando, porque aquilo que nós escutamos, ela vai ficar gravada em nossas mentes. Exatamente, pro bem ou pro mal. Isso, eu falo muito sobre isso. A programação neurolinguística, Sim. né? Aquilo que você programa na sua mente. E Davi, ele fez isso com Salomão. Salomão, escolha a sabedoria. Porque a sabedoria vai te trazer isso. E quando Deus pergunta para Salomão o que Salomão queria, Salomão foi direto: eu quero a sabedoria. Sim. Então eu sempre escutei eu sempre ouvi palavras contrárias quando se trata de pessoas em situações de rua. E não é assim. E decidir remar contra a maré, vou ser bem sincero, Davi, é muito difícil. Eu conheci médicos na rua. Sim. Olha, que abriram mão do que tinha porque a família estava em guerra. Sim, os traumas que esses vivem. Ele talvez vá assistir isso, seu Francisco, um amigão. Eu falo que foi o melhor projeto, foi a melhor etapa que eu vivi na minha vida. Foi essa etapa, foi no Rio de Janeiro. A gente estava no Rio de Janeiro ainda, na praça principal ali, do lado tem um batalhãozinho, tinha uma delegacia da Polícia Civil. E todos os dias após o trabalho, eu passava ali e levava a palavra para eles. Eles não precisavam de alimentos, eles precisavam de alguém que sentasse, olhasse nos olhos deles e dissessem para eles que eles têm uma segunda chance. Eles têm uma segunda chance. A alimentação, qualquer um que passava ali, às vezes deixava.
Mas parar, sentar, olhar nos olhos e dizer assim, ó, ei, eu acredito que você possa sair daqui. E eu lembro que foram 16 pessoas que numa pancada só, a gente foi pro dia do pastor. Dia do pastor eu levei pra igreja. 16 pessoas numa pancada só. E eles ali decidiram, de fato, aceitar Jesus, seguir uma nova vida. E dos 16 que foram, somente um ficou. Esse um que ficou, a história de vida dele é sensacional. É um amigo fora do comum. Fora do comum. Eu sempre quando posso, sempre quando vou ao Rio de Janeiro, eu me comprometo de passar lá. Pelo menos 15, 20 minutos eu tenho que passar lá para me dar um abraço nele. Essa foi uma das maiores experiências que você passou lá nessa ocasião? Sim. No começo da sua carreira, né? Porque é uma carreira, né? Sim. Né? Esse ID aí não é para todo mundo. Isso é o ID que não é para todo mundo. Você lembra de outra situação marcante na sua vida? Eu lembro que essa eu acredito que foi aqui. Essa foi aqui. Então nós temos algo no Rio ainda, maior, talvez. Sim, essa experiência do seu Francisco, da equipe dos 16, Rio de Janeiro, e essa que eu vou lhe falar agora, sim, foi aqui. Entendi. É um grande amigo, eu vou falar o primeiro nome, até porque o primeiro nome tem vários, né? Sim. Então, Ronaldo é o nome dele. Sim. Um camarada fora do comum, um pastor que, como qualquer outra pessoa, eu compreendo, conheceu as drogas e tal, isso, aquilo, outro, e em meio ao seu caminhar, ele houve essa queda, né? Como a gente tem costume de falar. E eu posso dizer que talvez foi o mais desafiador para mim. Porque... Ele conhece a palavra aí, o debate é diferente. Sim, mais desafiador. E você porque o inimigo ele entra... 1, 2, 3, 4... E ele já havia passado, ele já tinha tido uma clínica de recuperação. Então ele sabia todo o processo. Todo o processo ele já sabia. Então você trabalhar com quem conhece a palavra, com quem conhece o processo da já não acredita em nada. Foi muito complicado, muito difícil para mim. Hein? E ainda assim, não desistir. Eu acredito que foi um dos pontos mais importantes para a vida dele, foi não desistir. Cara, eu tô contigo. Eu tô contigo. Até que ponto você tá comigo? Até o extremo eu tô com você. Até o extremo de rodar pontos das cidades, de conhecer todos os lugares aonde são impróprios, para ir atrás dele. Conhecer a família e dar todo o suporte. E eu posso dizer que o Ronaldo é o 49º, né? 49. Número 49, o 49º. Eu até brinquei com ele esses dias. Eu falei assim, rapaz, eu espero que a pessoa que for o número 50 seja menos trabalhoso que você. E começou a rir. Porque não é fácil, não. E assim, é bom lembrar que a Bíblia fala, né, que a gente tem que vigiar, né? E é bom lembrar que, como ser humano, pode acontecer com qualquer pessoa. Nunca julgue nem aponte ninguém. Não fale maldições sobre a vida do seu familiar. Tá? É bom falar isso para você que está nos assistindo. Não aponte e não julgue. E também não amaldiçoe, porque a palavra ela tem poder. Depois que ela saiu aqui da boca, ela já age. Então não deixe que a palavra destrua a sua família, porque se você amaldiçoar o seu filho, sua filha, sua esposa, seu cônjuge, isso pode trazer coisas muito graves para você, entendeu? Retaliações muito graves. Então, não importa, nós estamos falando aqui de um pastor que passou por uma situação e era dono de uma clínica, né? Não é verdade? Então, para você ver, a droga, ela pode vir pelas beirinhas e pode entrar na sua casa. Então tome cuidado, seja amigo, né? Seja amigo das pessoas que estão em volta, amigo do seu esposo, amigo dos seus filhos, das suas filhas, para que evite, né? Pelo menos não dê o desejo de conhecer, porque tudo começa da curiosidade, né? Sim. Não é assim que começa? Sim. Tudo começa... É muito... E quando a gente escuta a história de pessoas que vivem em situações de rua, tudo é suprir
uma necessidade. Uma falta de algo, né? Às vezes é a falta de dentro de casa. Sim, sim, porque na grande maioria é uma ausência. As drogas hoje é muito importante, porque aonde se falta um diálogo, as drogas vão entrar. Sim. As drogas entram. E às vezes não é nem a droga, às vezes entra a prostituição. Sim. Às vezes não entra a droga de primeiro, mas entra a prostituição, porque a pessoa ela fica escrava daquilo, porque ela precisa suprir de alguma forma. Eu já vi situações de homens e mulheres que não vendiam, não cobravam, mas viraram escravo de sexo praticamente, porque ela tinha que ter aquele suprimento de fazer alguém estar perto e depois tirar aquela pessoa de perto. Era o suprimento da pessoa. Já viu esse tipo de situação? A gente coloca como linfomaníaco. Sim. Aquele desejo insaciável de ter uma relação sexual. Sim. Onde um parceiro só não vai satisfazer. E assim, ainda sente o prazer de ver a pessoa sofrendo naquilo. Sim, e aí é muito importante, né? A gente fala sobre. Quando a gente fala sobre isso, aí eu volto de novo no ponto raiz de tudo. E voltar no ponto raiz ele é muito difícil. Sempre é muito difícil. Porque nada é do nada. Nada é do nada. Nada é do nada. Às vezes, porque hoje a pessoa está numa situação de rua. Foi só um startzinho, foi só aquele estalozinho que deu, que acionou algo que já estava ali, que ele estava guardando, que estava reprimindo é o nome correto. Sim. E aí a gente começa a dizer sobre o seguinte: o período da gestação é um período muito importante. O período da gestação é um período que às vezes ninguém dá importância, mas é um a reação da mãe. Sim. Coligada. Sim, porque como foi, eu falo, hoje isso foi importante porque assim, ó, quando sua mãe descobriu que estava grávida de você, qual foi a reação dela? Se foi tranquila. Isso. Se foi negativo. Quando no processo da gestação, como a sua mãe encarava essa situação? O que a sua mãe ouvia de algumas pessoas que estavam ao redor dela? Ou de familiares que estavam próximo dela. Então isso tudo reflete. Isso tudo reflete. Tem a rejeição, tem o abandono. Então são feridas são feridas emocionais que vão fazer parte da vida da pessoa. O emocional de uma pessoa que pode ser destruída, ela começa literalmente dentro do ventre. Sim. Né? Dentro do que você está dizendo. Sim, e aí essa criança, vamos colocar assim, ó, essa criança, ela não teve um pai, só que um pai ausente. Eu vou colocar hoje uma menina, vamos colocar uma menina, uma adolescente, teve um pai, mas um pai ausente. O que essa menina procura nos relacionamentos que não dá certo é a figura de um pai, que vai dar uma proteção, que vai dar o carinho, que vai dar tudo aquilo que um pai não deu. Tem um agravante, porque ela vai procurar isso, mas ela vai acabar, às vezes, bloqueando o que ela tem. Sim. Daquela pessoa. Sim, e o que é mais delicado é onde vai se procurar isso. Da forma que vai se procurar. Porque assim, isso eu tô dando um exemplo de uma menina. Sim. Isso não inverte de nós homens. Sim, também. De nós homens, de uma falta ou de uma ausência que houve, ou paterna ou materna, de que nós iremos procurar uma atenção, algo que faltou lá atrás, e como isso vai refletir. Isso é tão comum. Vida. Infelizmente. Sim. É muito comum. Hoje tem aquela, eu tenho o dedo podre. E não é isso. Pelo amor de Deus, só por Deus. Eu tenho podre no relacionamento, nunca dá certo, tá? Talvez seja uma falta de algo que você que você nem sabe. Entendeu? Então... Dentro do cristianismo, né? Nós temos que renunciar a isso, né? Sim, temos que renunciar. Sim. A renúncia, uma coisa que olha, você falou uma coisa que pra mim é muito importante. Né? Às vezes a gente eu vou colocar o seguinte: 40 anos, a pessoa viveu uma vida longe de Cristo. Com 40 anos decide entregar sua vida a Cristo e daí pra frente viver uma vida com Cristo. Sim. Perfeito. Só que existe uma história. Existem coisas que ficaram para trás.
E aí eu falo sobre isso, a importância de corrigir coisas que ficaram para trás. A Existe renúncia importância, é pra isso. porque assim, é muito fácil daqui para frente. Tudo bem, daqui pra frente eu tenho Cristo e tá ótimo. Tá, e as feridas que ficaram pra trás? E o que eu causei Tem que lá fechar. atrás? Ou o que eu fui causar, ou o que causaram ali lá atrás? Exatamente. Eita, Então, coisa boa essa a importância conversa, de se hein? curar algumas feridas. E quando eu falo sobre isso, eu deixo um exemplo clássico sobre isso. Um exemplo clássico, Bíblia, Jacó. Jacó teve seu irmão. Sim. Automaticamente, e aí quando eu falo sobre isso, eu falo assim, aí, é muito importante você falar sobre Esaú, que ficou magoado, entristecido com o seu irmão. Que Foi dois fatores ali. Sim. A traição. a mãe que o enganou. A mãe que o enganou. Só que aí a gente tá perfeito. Eu pego o Saul, o machucado, o ferido, perfeito, que precisa ressignificar alguns traumas que ficou dali. Exato. Perfeito, mas aí tem Jacó também, que vai pra casa do seu tio Labão, e aí todas as vezes eu fico Chegou imaginando, como um traidor. Chega o período do salário, todo mundo recebe o salário mínimo, ele recebe o salário mínimo de 1965, faltando quase R$2.000. E quando ele vai questionar com seu tio, talvez seu tio dizia pra ele o seguinte: eu sei o que você fez no seu passado. Quantos anos que ele não foi afrontado com o erro? Sim, e aí até decidir, eu preciso ir ter com meu irmão. Eu acredito que o mudar na vida de Jacó, o mudar do nome, começou ali. O local Peniel foi só um local escolhido por Deus. Sim. Só que a ressignificação... Para que nós pudéssemos ter essa visão, eu acredito. Sim, e aí é onde eu falo, eu uso essa história para falar da importância de ressignificar algumas coisas do nosso passado. Existem perdões que precisam ser liberados. Exato. Existem pedidos que precisam ser liberados. Eu falo que é muito importante não levar a pessoa para cama. Cuidado com quem você dorme. E aí, Luiz, por que você está falando com quem eu tô dormindo? Porque aquele que foi magoado, aquele que foi que me machucou, tá dormindo tranquilo. Nem pensa em mim. Mas todos os dias eu levo pra cama aquele que me machucou, aquele que me Isso feriu. que vai fazer o câncer acontecer na sua vida. As doenças psicossomáticas acontecerem. E aí eu falo, gente, há quanto tempo você tá... Eu vou dar um exemplo de uma moça que eu conheci, a dona Zenaide. Sensacional. Uma senhora que do Rio de Janeiro pra cá, um dia que eu não queria conversar com ninguém. Uma das viagens que eu fiz do Rio de Janeiro pra cá, que eu não queria conversar com ninguém. Com um fonezinho de ouvido, e falei assim, vou daqui pra lá, escutando Quietinho. música e dormindo. E essa senhora me bate a primeira vez, pede eu me ligar a luz. Beleza, liguei a luzinha pra ela. Já caçando ela jeitinho. pediu pra mim virar o negócio do ar-condicionado. Eu virei os dois pra ela. No terceiro toque, eu já olhei pra ela, já cara feia, o que a senhora quer? Ela só queria conversar um pouco. E vou fazer o quê? E em meio a essa conversa, essa mulher, ela me fala algumas coisas que ela foi violentada pelo pai, teve relacionamentos que foram totalmente abusivos. 89 anos. E aí ela fala assim, mas eu já vivi tudo que eu tinha pra viver. Como eu já vivi tudo que eu tinha pra viver, eu já posso morrer em paz, tapa feliz. na cara, né, da gente, e aí eu às falei vezes, assim, né? tá, 89 anos. E aí eu lembro de uma frase que essa agora vai ficar eterna, porque registrado aí. Vai ficar registrado agora. A frase foi, não morra antes da morte chegar. A Poxa primeira foi, vida, forte. Não morra antes da morte chegar. Enquanto a senhora tem vida, a senhora pode viver. Enquanto a senhora tem vida, a senhora pode dar um novo sentido na sua Exatamente. vida. E aí vem a segunda. A segunda ela é desde 2016. Nossa. Gente. 2016 essa frase ecoa durante muitos Eu vezes. vou aderir essa frase pra mim agora. Se o teu passado foi um passado de dor, e por conta do teu passado, o teu presente também o seu futuro só vai ser se você decidir. Exato. É uma escolha. Escolha. É uma escolha.
Jean Sartre, ele vai dizer algo que é muito, muito interessante. Não é o que fizeram a você, é o que você faz com o que fizeram a você. Exatamente. E aí é que tá. Cabe a nós posicionar, né? Sim, eu sou vítima de quem? Eu sou vítima do meu passado? Eu sou vítima porque eu sou coitadinho porque eu sou de Belfort Roxo? Não pode. Não pode. Coisa linda, hein? Que coisa linda. Olha, nossa, essa conversa poderia ir 2 horas, mas eu vou pedir pro querido Carlos André colocar aqui pra gente um momento de reflexão, que ele vai pôr a introdução e aí você traz uma palavra para nós aqui após o momento de reflexão, pode ser? Pode. Aí depois a gente dá sequência aí na nossa conversa, que tá muito boa. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, até do verso 1 ao 4, vai dizer assim, ó. Disse Davi: ainda há alguém da casa que reste da casa de Saul, para que eu use de benevolência para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram para que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele respondeu: sim, sou eu, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: há um filho de Jonatas, cujo é aleijado de ambos os pés. Perguntou-lhe o rei: onde está Ziba? Ele respondeu: Ziba está na casa de Marqui, que fica em Amiel, lá em Lodebar. O que eu quero te dizer nessa noite é: o nível de recompensa está ligado ao nível da sua entrega. O segundo tópico que eu quero dizer é: às vezes a gente cresceu já sabendo o que significa Lodebar. Lodebar para alguns significa terra de esquecimento, mas eu quero que vocês entendam que Lodebar é o lugar onde Deus escolheu para te fazer crescer, te abençoar, o lugar onde ele te escolheu para te livrar de ser morto. Se Mefibosete continua em Israel, pelo correto ele seria morto, porque ainda assim haveria alguém da linhagem de Saul para reinar. Viver em Lodebar não é ruim. Parece que Lodebar é o lugar de morte, mas é o lugar aonde vai lhe trazer vida. Não reclame do lugar aonde você está, pois ele pode ser o esconderijo de Deus para... Não reclame do lugar aonde você está, pois ele pode ser o esconderijo que Deus está usando para que ninguém te ache. Não culpe o lugar aonde você está sem saber o propósito que Deus tem para a sua vida. Então quero te dizer nessa noite essa reflexão. Talvez você possa estar vivendo dias em que é de calamidade, um dia em que nada dá certo na sua vida, em dias que parece que você se sente em Lodebar, mas eu quero te dizer, talvez Deus esteja usando este lugar para te guardar, para te abençoar, e você não está percebendo isso ainda. Então eu quero que você reflita com muita atenção sobre esse texto. Deus ainda se importa com você. É isso aí, ó, coisa linda.
Deus abençoe, palavra maravilhosa, né? Que muitos, como foi dito aí por você, muitos focam só na terra do esquecimento, mas não é por aí, não é isso. Porque tudo é no tempo de Deus, há tempo para todas as coisas, e dentro do tempo dele, ele prepara, né, situações de livramento. Foi o que aconteceu, né? É um momento de livramento que ele viveu. Por mais que ele não entendesse, né? Deus, às vezes, ele deixa complicar as coisas, né? Por causa de erros nossos, para depois ele pegar e descomplicar e explicar depois, né? É sobre isso. Deus é lindo, né? Vamos voltando aqui, né? Depois de uma palavra dessa aqui, olha, vou dormir diferente hoje, depois dessa palavra, viu? Que a palavra do Senhor se renova a cada dia, é muito bom, né? Vamos voltando aqui, qual que foi a lição mais importante que a vida te ensinou no processo aí, nesse processo de 20 anos de caminhada aí, cuidando de pessoas em situação de rua? Rapaz, o que eu aprendi nesse processo? O que eu aprendi nesse processo, eu posso dizer para você que ainda há uma nova chance. Ainda há uma nova chance. Quando você vê alguém em situação de rua, hoje, não é o fim. E depois você passa 4, 5 dias depois, você vê. É interessante que quem estava na rua já não vai mais estar, porque uma nova história nasceu para a vida dele. Mas você vai ver que já tem alguém ocupando aquele lugar. Já tem alguém ocupando aquele lugar. É rotação, né? Uma rotação muito grande. Já tem alguém ocupando aquele lugar. E eu falo muito sobre isso no projeto que eu tenho uma vez por mês, Saúde Mental para Todos. Sim. Saúde Mental para Todos. E eu converso muito com a galera sobre isso, sobre essa importância de que não é o fim. E não aceitar que aquele momento é o fim. A situação ali hoje pode parecer o fim, mas não aceitar que aquele momento é o fim é o mais importante. Depende de você. Sim, porque é um passo de cada vez. Trazer de novo, restaurar de novo aquela vida é bem complicado, é bem difícil, mas eu falo que é um passo de cada vez. Eu falo que não precisa seguir com muita pressa. Sim. O nosso tempo, ele está um pouquinho contra nós, né? E a conversa está muito agradável, dá para ir muito mais aí, mas não dá. Então, eu quero fazer mais uma pergunta pessoal e depois eu quero focar no seu livro. Tá? Eu quero que você conte um pouco sobre o seu livro pra gente, né? Como que foi a aceitação familiar dentro dessa caminhada que você trouxe para sua vida aí, né? Essa escolha de vida. Como que foi a aceitação familiar dos pais, dos parentes, de quem você quiser dizer aí? Olha, hoje eu posso dizer para você que eu sempre tive minha mãe como minha Mulher Maravilha. Sempre tive minha mãe como minha Mulher Maravilha. Com N características, N coisas. Tenho o meu irmão do meio, que é o André, e meu irmão mais novo, que é o Felipe. Né? O Felipe, de fato, reside aqui em Votorantim, por sinal. Um beijão para ele e para toda a sua família. Quero deixar já. Mas eu posso lhe garantir que a melhor coisa que tem é quando a sua família te olha e fala assim: cara, eu tenho orgulho de você. Eu tenho orgulho do que você é. Eu tenho orgulho do que você ainda mais quando você não queria, não era a intenção, né? Você fez por outro propósito. Sim, e quando você não faz por benefício próprio. Quando você não faz por benefício próprio, é o melhor de tudo. Não é fazer... qual é o mérito, qual ganho eu vou ter trabalhando com moradores de rua? E eu falo que assim, são vestimentas totalmente diferentes. Sim. Se você me ver com moradores de rua, você me vê de tênis, tem que se adaptar, bermuda ou calça jeans e camisa polo. É adaptação. É o momento do ambiente. Que eu vou estar com eles ali. Exatamente. E quando eu estou com eles, eu estou no mundo deles, no aspecto deles. E ali eu sento Senão com você eles, não conquista o espaço. Sento com eles. Eu amo coxinha. E aí, todas as vezes que eu vou num determinado local com eles aqui,
e tem coxinhas. E aí, Luizão, guardei 2 coxinhas pra você. Eu falei assim, caraca, ainda bem que vocês não comeram. Pô, mas tu vai comer? Eu falei assim, que isso? Não é minha? E ali começa a comer ali. E, Luiz, você come a coxinha aqui? Amo, gente. Amo. E eu falo que talvez seja esse comer a coxinha, esse comer da mesma água que eles bebem, beber da mesma água que eles bebem, que aproxima e dá força. Mas ainda que eles olham e falam assim, pô, peraí, se o Luiz consegue, se o Luiz tá me dizendo que eu consigo, eu consigo. Hoje tem muito mais peso sobre isso daí. É como se você estivesse entrando numa tribo. Sim. Entrar numa tribo, você tem que passar por situações. Sim. Já falei com alguns missionários de exterior aí, de comer rato e tudo mais. Sim. Senão você não... entrar no ambiente deles, não é só você levar... Eu falo que... E é uma coisa muito... Davi, uma coisa que pra mim... Se você me perguntasse, Luiz, quantas fotos você tem de moradores Não de é rua? sobre foto. Cara, eu não tenho nenhuma. Eu devo ter 3. Eu não tenho nenhuma. E eu não faço... E assim, eu faço um trabalho há um tempo, desde São Paulo, mas eu tenho pouco registro. Eu não tenho nenhuma foto, porque... Não eu é sobre acho a que foto. É muito mais do que a foto. É muito mais do que, tua mão direita faz, a esquerda precisa ficar sabendo. Não, é muito mais do que isso. Sim. Hoje eu falo assim, algumas pessoas sabem que são 49 pessoas que saíram da rua, porque em momentos de encontros como esse, a gente fala. Mas eu não posto em rede social, não posto nas minhas redes sociais ou nas minhas postagens diárias sobre isso, sobre esses encontros. Entendi. Porque pra mim não há necessidade disso. Entendi. Pra mim o que é mais valioso é quando você vê que essa pessoa saiu da rua e aí você encontra no centro da cidade com a esposa, com a família e fala assim, e aí, lindão, como você tá? Recebe aquele toquezinho no ombro. E aí, lindo, como você tá? Eu falo, rapaz, tô bem. E às vezes eu nem conheço quem é, porque são 2 aspectos totalmente diferentes. O magro, rua, sujo. É diferente. E aí uma pessoa toda na beca, alinhada. bonitinho. Eu falo, poxa... outro rosto. Fez uma plástica? Não. Tu parece com alguém que eu conheço. Mas eu não sei sou se eu você mesmo. Sou eu mesmo. Em outra versão. É você? Sou eu. E hoje eu tô assim porque você foi um grande percussor para isso na minha vida. Isso é muito gratificante. Falo que para todas as outras coisas pode até existir um Mastercard. Para isso não. E aqui, agora vamos falar desse livro aqui, que acabou de sair do forno, hein? Quentinho. Depressão, um silêncio destruidor, de Luiz Afonso, que está aqui conosco, né? Olha aqui, o livro. O nosso querido Câmera Nervosa, o senhor Saldanha ali, dominando ali, Muito obrigado, seu Saldanha, viu? Pela dinâmica monstra aí, né? Eu chamo ele de Câmera Nervosa, porque o homem chegando ali. Se não é, eu vou aproveitar, né, no meio do programa, e quero agradecer ao seu Saldanha e o Carlos André aí, que nos dá esse suporte, porque a gente não pode deixar pro final, senão a gente acaba não dando tempo de falar às vezes. Então quero agradecer mais uma vez a vocês, viu, que dá o suporte para nós aqui na TV Votorantim. E Depressão, Silêncio Destruidor, escrito por Luiz Afonso. Fala pra gente desse livro aqui, que é abençoador. Fala pra gente. De uma forma bem resumida, eu vou falar sobre esse livro. Esse livro, ele nasceu na verdade, ele foi impulsionado no ano passado, no dia 30 de dezembro, após mais um suicídio que uma senhora cometeu dentro da igreja. E lendo ali os comentários sobre esse suicídio, ali eu comecei a ler, algumas pessoas falaram sobre o que de fato essa mulher era. Entendi. Mas alguns outros condenaram. E aí eu falei sobre essa quebra de tabu. Eu lembro que eu falei, sentado na sala, mexendo com o meu cachorro, eu falei, Deus, por que Augusto Cury não escreve um livro falando sobre o que é depressão? Por que Hernandes Dias Lopes não escreve esse livro falando sobre o que é depressão? Mas eu comecei a dar detalhes sobre como seria o livro. Entendi.
Eu falei assim, não Você é já estava escrevendo. Sim, não é só um livro, porque num tom de não aceitação, de quebra de tabu. Eu falei, Deus, esse livro precisa ser bem breve sobre o que é a doença, mas também precisa ter como a pessoa supera a doença, como a pessoa vai buscar Não ajuda. é só dentro dela, né? Não, como que aquelas pessoas que superaram a depressão. E aí, de uma forma bem elegante, Deus falou comigo, e por que você não escreve? Quando Deus falou a terceira vez, eu falei assim, eu já entendi. Eu já entendi. E era pra ser só, na verdade, era só um e-book. Eu falei, Deus, vai ser só um e-book. Era só um e-book. Um amigo meu falou assim, não, isso daí precisa virar um livro. Isso daí O que os olhos não viram e o que os ouvidos não ouviram. Sim. O que não chegou no coração do homem é o que Deus tem preparado. Você pensou que era só um e-book. E aí virou assim, ó, apalpável, né? O que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, o que não chegou no coração do homem é o que Deus tem preparado. É verdade. Né? Você literalmente viveu a palavra, né? Pensou que era um e-book, né? O digital, e hoje você pode pegar, eu posso tocar também, entendeu? Eu gosto de ler livro. Eu gosto de ler. Foi os que muitos amigos falaram. Então. Cara, eu não vou ler digital. Não Que isso, rola. cara? Não, eu não quero digital, eu quero livro físico. Então. Eu falei, pô, mas é difícil, cara, não é fácil. Peraí, se Deus te trouxe até aqui, ele não vai te levar até lá? Vai. Eu falei, não, tá bom, beleza, tudo bem, já entendi. Tem alguma parte específica do livro que você queria deixar para nós aqui hoje? Olha, de todos os capítulos, o capítulo 4 é o impacto da depressão na vida cotidiana. Tá. A depressão é uma condição que afeta profundamente a maneira como as pessoas vivem e se relacionam com o mundo ao seu redor. Seus impactos vão muito além do emocional, influenciando praticamente todo aspecto da vida cotidiana, desde as interações sociais até a saúde física e o desempenho profissional. Para aqueles que convivem com essa doença, cada dia pode parecer uma batalha, marcada pela dificuldade de realizar até mesmo as tarefas mais simples. O psicológico, ele consegue paralisar o corpo, né? Sim. Literalmente. E aí a gente vê que é um tabu que isso já vem durando há muito tempo. Sim. E a minha preocupação, eu falo muito sobre isso. A gente só fala sobre saúde mental 2 vezes no ano, janeiro e Em setembro. meses específicos, né? E aí o que eu me preocupo no mês de setembro é ser uma coisa enfadonha, Entendi. cansativa. Porque no mês de setembro, quem nunca falou, quem nunca se preocupou... Aí vira se o santo preocupa. da... Se preocupa. Ah, meu Deus. Quem nunca fez nada se preocupa. E aí chega outubro, Acabou tudo. Game over. Me deixa, vou Game pra over. outra. Como se eu falo muito sobre isso, é muito importante dar uma atenção sobre quando a gente fala sobre saúde mental, porque ela tá ligada a tudo. Alguns exemplos, mês de maio, se não me falha a memória, fala sobre o abuso infantil. Sim. Uma criança que foi vítima de um abuso infantil, ela vai ficar com o seu emocional. Exatamente. Abaladíssimo. Acabou, simples. Aí, outubro, vem o outubro rosa. Uma mulher que descobre que tá com câncer de mama, como que ela fica com o seu emocional? Sim. Zero. Ou seja, Novembro. só essas datas específicas, elas já fazem uma lavagem cerebral na pessoa que tá meio fraca. Sim, Já mexe. sim. Porque, querendo ou não, você Doses homeopáticas de depressão na vida da pessoa. Você tá ali tranquilo, de boa, quando você, do nada, você vai numa visita médica e descobre, ei, tá com câncer na próstata. Já era, porque automaticamente a pessoa já sai dali pensando o seguinte, ei, é câncer. E aí Quem o negócio enfrenta o câncer não... ia durar 10, vira 2. Sim, e aí, automaticamente, essa pessoa já fica totalmente rebentada emocionalmente. Exatamente. Dali pra frente, como é que vai ser? E aí a gente Tem que ter por isso força eu falo, psicológica. Essa questão Só. desse cuidado emocional. Sim. Como que foi o processo de escrita, no período da escrita do livro? Como que foi o processo? E também, já quero emendar essa pergunta. O processo da escrita e o primeiro toque no livro.
Olha, o processo da escrita, tem 2 amigos, o Fabiano e o Fernando. Foram amigos que leram cada capítulo desse livro. E eu falei com eles. E o Fabiano, então, foi ele que mais gostou. Ele falou assim, Luiz... Eu ainda não li, mas vou ler e vou falar depois. Lê o seu livro, vou te falar uma coisa. Vai ser a coisa mais... Ler cada capítulo vai ser a coisa mais fácil, Luiz. Porque eu vou ter muito orgulho de falar assim, ó, não tá bom. E eu lembro que juntar todos Era a os intenção papéis, dele, era essa, né? Por ser amigo verdadeiro. Juntar todos os papéis, porque quando eu citei pra ele, eu falei assim, olha, eu não quero uma coisa, eu não quero uma Só pra dizer que fez. Eu não quero uma normalidade, eu quero fugir da normalidade. Sim. E aí, quando eu comecei a enviar pra eles, um dizia assim, ó, não tá bom. E o outro, um não conhecia o outro. Um não conhecia o outro. E eu falei assim, rapaz, vocês devem estar de marcação comigo. Não, a gente não se conhece. Falei, não é possível, gente. E não tá bom. E eu lembro que só a introdução eu tive que refazer 6 vezes. E pra chegar no X da questão. Refazer a introdução, eu falei assim, amigo, quer saber, eu vou desistir. Que processo. Bem. Desiste, porque não é comigo que você vai ter que se lidar, você vai ter que lidar com Deus. E desde o momento do início ao final, foi muito desafiador. Mas eu posso dizer que todo o processo foi muito gratificante. Mas quando chegou o primeiro e-book, no e-book, quando eu imprimi algumas páginas do e-book ali, eu já tava já radiante. Sabe quando você fala assim, caraca, lembrar da onde vim, lembrar das mesmas oportunidades que outros amigos tiveram e não valorizaram, eu falo assim, caraca, que gratificante. Mas quando chegou o livro, tudo muda. Sim. Porque o livro, é o filho que nasceu. Você olha assim, você começa a olhar, você fala assim, caraca, meu irmão. Aconteceu. O livro aconteceu, se tornou realidade. Então isso é muito impactante. Qual foi o processo? Quanto tempo durou pra fazer a escritura toda certinho ali? Dos indas e vindas? Já tinha... Eu não consegui de verdade, eu não consegui dormir durante 8 dias. Acredito. Eu deitava e aí já acordava de novo. Eu tinha já tinha algum material. A mente não desliga. Não, já tinha alguns materiais já. Eu já tinha alguns materiais. E ele ficou pronto dia 20 pro e-book, dia 25, se não me falha a memória, 28 de janeiro. E aí depois foi aquela questão de lançar. Então foram 28 dias que eu posso dizer o seguinte, foram 28 dias que eu não conseguia sentir fome, sono. Só aquele desejo de falar assim, caraca, eu preciso terminar isso daí. E foi muito gratificante. O livro ele traz mais reflexões pessoais ou relatos práticos? Ele vai trazer histórias de pessoas que viveram, e essas pessoas são reais. Tá? Então tem depoimentos. Sim. Legal. Olha. São pessoas reais. Poxa não são vida. fictícios, não são... eu acredito que seja. Superação real. São pessoas reais. São pessoas... e essas pessoas reais são pacientes que quando eu comecei a dizer, putz, eu vou escrever o livro e tá assim, eu queria colocar a sua história. Eu posso? Pode. Vou colocar um outro nome para não ficar fictício, tá? E assim, todos... Luiz, eu quero que coloque meu nome. Não, mas não vai ficar legal. Não, Luiz, eu quero que coloque meu nome. Não, mas eu vou ter que... Aí, Luiz, eu quero ter a honra das pessoas poderem saber que eu consegui vencer a depressão. Exatamente. E é muito gratificante isso. Não é passar por esse momento, é você vencer esse momento. Exatamente. Nesse trabalho aí, fora as 2 histórias de pessoas aí que você destacou, né, o primeiro nome, né? Tem uma terceira pessoa assim que você pode destacar que esteja no livro aí? Cara, tem pessoas que eu falo que foram... Todos são importantes, lembrando, tá, gente? É que eu pedi para destacar um nome. Foram muito importantes. Olha, minha mãe teve seu peso de importância nesse livro. A sua mãe é cristã? Minha mãe não é cristã. Entendi. Minha mãe não é cristã. Mas ela é sua mãe. A mãe, ela que nos direciona, é referência, exatamente. Minha Mulher Maravilha. Show. E eu acredito muito sobre isso. Respeitar. Exatamente. Respeito. Sim, aqui é um espaço ecumênico aqui.
hoje. Nós estamos num espaço ecumênico, né? Teologia e Vida, ela aceita todas as religiões aqui, tá? Eu estou deixando bem claro para vocês. Eu sou cristão, tá? Mas eu trato todos iguais aqui, tá? Eu gosto de... É bom enfatizar isso, porque vinde a mim. Sim. Vinde a mim. Aqui não tem discussão de religião, tá? Você vai ver aqui pessoas do candomblé, você vai ver aqui padres, você vai ver todos os tipos budistas aqui, sentado aqui, e eu vou estar entrevistando e eu vou falar que Deus abençoe da mesma forma, porque a minha crença, eu creio em Deus e cada um crê na sua religião e tá tudo bem, entendeu? Aqui é um lugar ecumênico, tá bom? É bom grifar isso. Sim, é muito né? bom. Então, assim, ó, cada um teve uma coparticipação de um ponto muito importante. Minha mãe teve uma participação, Dona Carmen Lúcia. Meu filho teve uma coparticipação muito boa. Como é o nome dela? Carmen Lúcia. Um abraço para a senhora Dona Carmen Lúcia, viu? Teve uma importância muito, muito boa. O meu pastor Joaquim Fernando, ou Fernando Joaquim. Eu sempre confundo o Joaquim, porque a esposa dele que chama ele de Joaquim, mas eu só chamo ele de Fernando. Entendi. O pastor Fernando teve uma importância muito grandiosa nesse livro, que eu falo que as palavras de motivações, cara, eu tô com você. Isso faz todo isso faz impulsiona. Eu não posso deixar de citar aqui alguém que quando eu disse sobre o lançamento do livro, quando eu disse sobre a publicação do livro, eu falei assim, não tem todos os valores, alguém precisa ser o meu braço direito nessa questão aí. Sim. E eu não poderia deixar de citá-lo aqui, seu Celso. Ele é dono da empresa Seldan, uma empresa que trabalha com segurança. Celso. Seu Celso. Um abraço pro seu Celso. Qual que é o nome da empresa? Seldan. Da empresa Seldan aí, tá? O seu Celso, parabéns aí pela atitude. Um abraço pro senhor. Eu posso dizer que no momento em que eu compartilhei com ele, e até mesmo para onde seria voltado os valores, que seria para a pai, ele falou assim, eu tô contigo. Aí eu falei assim, o senhor quer ir? Ele falou, quem vai ser um supervisor meu, o Everton, um amigo também, Everton. Ele fala que eu nunca cito ele nem nada. Everton, hoje eu estou citando o seu nome. Um abraço, Everton aí. Silva. Everton Silva, e um abraço pra você também. Porque aqui. Ele sempre fala assim, você nunca cita meu nome, Luiz, mas hoje eu vou citar. Pronto. Então, assim, eu falo que muitas pessoas contribuíram da forma que puderam. Sim. Muitas, mas eu posso de todas as pessoas que contribuíram, eu vou falar o seguinte: eu agradeço a Deus por estar presente do início ao fim desse projeto. Exatamente, é sobre isso. Olha, nosso tempo está acabando. Eu vou pedir pro Carlos André, aí a gente vai tomar uma água, colocar aquele louvor lá, tá? Antes de você colocar, eu vou falar 30 segundos aqui. A palavra do Senhor fala, né, que passa o céu e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Você viveu promessas de Deus, né? O que você tem para viver, só você pode brecar, só você pode paralisar. É o que foi dito hoje aqui. Você não pode desistir de você, porque Deus tem uma promessa na sua vida e pode passar dias, horas, tempo, o que for. A palavra dele vai se cumprir na sua vida se você for fiel e permanecer no foco, tá bom? E esse louvor, ele fala sobre isso. Eu seguro em tua mão. Não se deixe levar por esse mundo de ilusão. Eu morri pra te salvar, pra te dar vida eterna. Não, nunca pare
te adorar e o meu nome exaltar. No mundo terás aflição, mas em minha vitória eterna, firme eu seguro em tua mão e ando contigo onde quer que vá. Vem beber da água que eu quero te dar, mergulhar na fonte de água viva. Todo o seu plano vai cessar, basta em mim você confiar. Siga em frente, não pare de caminhar, pois teu galardão enfim. Life for it, how will your cry and break off? Suffice in me you can do. Go ahead and don't stop to walk, for you got nothing can be. Long I get it in your hands, walk you in for and I go. Can't you think the one that I can diving in, I found life for it. How will your cry and break off? Suffice in me you can do. Go ahead and don't stop to walk, for you got less things. Nosso tempo está acabando, mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela oportunidade de você estar conosco aqui hoje, viu? E eu vou falar que você já é nosso convidado para voltar, viu? Porque eu quero esticar mais esse assunto, tá? Nós temos um pouco tempo aí, mas agradeço a todos aí que, né? Por hoje, deixa seu contato também para o pessoal te achar, tá bom? Tá. Primeiramente eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até esse momento. Meu contato é 15 991 38 60 10. O Instagram é @psic.luiz_afonso. Eu vou estar lá, tá bom? Uma honra mesmo poder ter participado. A honra é minha, pode ter certeza. E você vai voltar, viu? Você vai voltar e a gente vai estar aí se comunicando e tem coisas boas aí pra chegar aí pra sua vida, viu? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, tá? Foi muito bom ter vocês aqui conosco, tá? Quinta-feira que vem, às 8h30 da noite, nós estamos de novo aqui, tá? E segunda-feira temos o Conceito VIP na TV, às 7 da noite, não perca. Deus abençoe.